Academia Motor, boa noite. Estamos começando aqui com a nossa segunda live, que nós estamos fazendo com o Christian. Será um total de 6. A primeira falamos sobre projeto e agora vamos falar sobre peças que vão gerar HP. Como escolher a turbina, como escolher o bico injetor. Tem bastante gente entrando, só vou esperar ele entrar aqui e a gente já começa a nossa live. Camiseta aqui da Água Reis, armas dos anos 90. E o nosso carro do projeto que a gente está falando hoje à noite é uma Audi S6, 5 cilindros, turbo de fábrica. E vamos ver o que a gente vai escolher de turbo, o que a gente vai escolher de coletor. Vai ser bem interessante. Fala aí, Rafa, do 147 Turbo. Você ainda tá com ele aí? Vamos gravar uma live aí com o seu 147. É bem interessante o Fiat, o 147 que ele tem. Falando na Car, Drift, Gessner, a gente tem que fazer uma live da sua Saveiro de mais de 600 cavalos, hein? Fala, Drift Coque, tudo bem, beleza? Aí, o Christian entrou aqui. Fala, Christian. Boa Boa noite. Boa tudo noite a bem? todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Tem uma galera aqui já esperando já, gente. Que bom, que bom, que bom. Fiz meu tema de casa aqui. Viu? Eu te mostrei a parte bonita, mas esse aqui é meu planejamento aqui, eu escrevendo. Domingo eu sentei na mesa e comecei a dizer, não vou levar, eu vou fazer uma live aí onde eu vou levar um pouco de informação do que a gente está desenvolvendo no treinamento, então achei legal assim compartilhar algumas coisas com vocês, né? Tu já deu uma olhada, né, Marcão? Eu te mandei a parte bonita, né? Tá aqui Dá um lindo, nossa, resumão, tudo né? bonitinho, Word, tudo colorido, todos os cálculos feitos, mas eu não sabia que o bruto saía disso aí. Sim, sim, tu tem que ter um escopo do projeto, né? E daí pra diante. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Marcão, mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue fazer com que esse pessoal que está assistindo aí consiga ter um bom aproveitamento com um foco um pouco mais técnico, uma pegada um pouco mais de. Eu acho que é a característica da academia motora e a característica da FT Education. Então, uma pegada um pouco mais técnica e um pouco mais de instrução, tá bom? Bom, a gente falou na live anterior, eu bati muito na tecla da questão do planejamento, né? Dar foco e o objetivo do projeto. Bati na tecla também da gente ter um orçamento ou ter uma condição de valor ou valores para cada parte do projeto, né? E por último, criar um cronograma. É lógico que a parte de orçamento eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que é uma coisa muito mais do preparador, né? Acredito também que o cronograma também não seja a nossa responsabilidade de ensinar, orientar. Eu acho que quanto mais rápido e eficaz for o processo, melhora para os dois lados. Mas a gente pode dar uma ideia legal de planejamento, né? E tu trouxe uma situação, um problema que eu achei bem interessante, eu fiquei pensando naquilo durante a semana, e é um projeto que é relativamente familiar, familiar bem no sentido da palavra, né? Porque meu irmão é especialista nesse tipo de carro, nesse tipo de motor, nos 5 cilindros Audi, e eu tenho um apreço especial também por esse tipo de carro. Meu irmão já teve S4 com esse motor, já teve S2 alguns, já teve S6 também. Então a ideia mais ou menos é trazer um resumo do que poderia ser feito em termos de planejamento. E aí eu acho que é legal quando a gente faz com pergunta e resposta, Marcão. Por exemplo, a primeira pergunta, né, talvez quais são os dados de entrada desse projeto? E isso tu já me trouxe no primeiro vídeo, né, Marcão? Então a gente vai relembrar que tu me trouxe um carro que era um Audi S6, informações do motor, o motor 2.2, 5 cilindros turbo, original de fábrica, ele já é um carro turbo de fábrica, já tem toda uma estrutura, né, que é bem legal. E o objetivo do projeto, tu me falou que era um carro de uso diário, certo? E que tinha um alvo de potência de 500 cavalos e que seria no combustível álcool. Em cima disso eu parti o planejamento. Então, acho que essa foi a primeira ideia. Então, a primeira pergunta a se fazer é quais os dados de entrada do projeto, que foi o que a gente fez, tá bom?
Alguma pergunta sobre isso, Marcão? O Marcelo tá aí, proprietário do Audi S6 em questão, até marquei ele aqui, é o Marcelo Socrepa. Se alguém quiser seguir, Le- pode seguir ele aí. le- Legal, obrigado, Marcelo, por mandou as fotos do teu carro aí. Eu sou um fã desse tipo de carro. Eu passei raspando por ter um. Eu ia comprar um S2 em São Paulo quando eu montei o meu carro, que é eu tenho uma BMW, uma E36, para quem não sabe. E aí eu acabei fazendo um outro projeto, um outro alemão, porque na época eu não me acertei com o valor aí, na hora da compra do carro e acabei optando pela BMW. Mas são projetos diferentes. Se meu irmão já tem um monte de Audi, seria mais um. E a BM acabou sendo um pouquinho diferente. Virei BMZero depois dessa aquisição, hein? Eu já gostava, acabei. E eu também fiz um conceito mais ou menos semelhante aí no projeto dela. Então, Marcelo, eu achei bem interessante a ideia de ir um pouquinho mais a fundo. Então, e porque no material que eu passei para o Marcão, o primeiro material, a gente era escolha de itens para gerar HP. Então, e qual o tipo de adicionador de potência? Eu não vou escolher o tipo de adicionador de potência, porque o carro já é turbo, né? Então não tenho, eu só vou ter que modificar ou buscar um novo turbo para esse alvo. E a gente vai falar sobre outros itens de motor, por exemplo, admissão, escape, cabeçote. Eu fiz aí um aparato, e aí eu já uni o segundo assunto, que é a parte de eletrônica, planejamento de entradas e saídas e tal. Eu já trouxe mais ou menos uma ideia do produto mais adequado em termos de custo-benefício, que foi o que o Marcão me falou. Mas eu vou dar uma segunda opção depois para a gente falar de outros itens, tá? Então, e aí a gente vai falar também sobre escolha de bico, bomba. Então a gente já vai direcionar aí alguns itens. Então a gente já vai matar daqueles tópicos aí. Eu acredito que hoje a gente consegue matar lá a escolha do adicionador de potência, a escolha da eletrônica, a escolha de injetor e bomba de combustível, e, e é isso, é isso. Seria. Aí depois eu vou. A próxima eu acho que vai dedicar diretamente já para a parte de instalação. Bom, vamos lá. A gente está preparando um treinamento, então está tudo muito fresquinho na minha cabeça, né? Então aproveita esse mundo, vamos jogar essas informações. Quais as mudanças necessárias para esse motor? Particularmente eu conheço esse motor, como eu expliquei na outra live, ele é um motor AP 16 válvulas com um cilindro a mais. Não tem muita diferença, comprimento de biela, curso, diâmetro, ele é um AP 800 com um cilindro a mais. Tá? E aí, esse motor, o que eu acho que seria interessante? Primeiro, uma revisão do motor, é óbvio, né, porque a gente não sabe o que tem dentro. Escolha pistão e biela que vai suportar os alvos de potência que não são muito altos. 100 cavalos por cilindro não é o fim do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem boas marcas aí nacionais, a AFP fabrica pistões no Brasil e a gente tem a opção também de bielas AFP, mas tem a biela aí em São Paulo, a Belkip, que é Puri, que é muito boa, Puri Performance, que é uma marca da Belkip, na verdade, ela acabou adotando essa marca. O Regis tem uma biela muito boa. E tem outras opções aí importadas. Então, pistões também tem opções várias no mercado, mas eu acredito assim, tipo, para um custo-benefício seria muito boa essas duas opções. E tem uma outra opção de biela, que é uma biela feita aqui no sul, que é da Suzin Francescucci, SF, também, que é uma biela boa. Então, assim, eu não estou trazendo nenhum marca. Eu tenho uma amizade grande aí com o pessoal da FP, me dou muito bem com o Martim e com o Fernando, mas eu acho que a escolha é uma coisa muito individual, né, de cada um. A questão uma vez escolhido lá pistão e biela, eu tenho todas as coisas originais do motor que são muito fortes por ser um projeto de motor turbo, tá? Ele já tem uma estrutura muito boa, desde processo de fabricação de virabrequim, o bloco do motor é forte, então isso tudo vai suportar. E aí tu vai fazer uma escolha, por exemplo, como eu acho muito imaculado esses motores, ele tem 81 milímetros de pistão, eu faria com 81,5, né, para não estragar o bloco, né, tem mais espaço entre cilindros. Cara, compensa na pressão, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa importante eu citei na última live sobre o coletor de admissão desse motor. Na verdade, eu citei sobre o da S2, da experiência que a gente teve. Eu fiz uma pesquisa sobre os coletores de S6
ele não tem o mesmo defeito, pelo menos não existe em nenhum dos fóruns, ou não tem, porque a entrada da borboleta é numa posição diferente. Inclusive, muitos que vão fazer upgrade do motor usam o do S6 como um upgrade, que seria um primeiro passo. Mas, como eu falei, o problema aconteceu conosco numa potência maior do que essa, acima de 700 cavalos na roda. Então, cara, estaria fora da região. É interessante se observar, né, na hora do acerto, para ver se não tem nenhum problema aí de distribuição de mistura, ou se tem algum problema aí de um cilindro ficar mais eficiente que o outro. Aí é coisas bem básicas, bem por cor de vela, dá para a gente poder enxergar isso, tá bom? Corpo de borboleta não mudaria, ele tem o número adequado, não faria um upgrade de borboleta. Então, o coletor de emissão manteria todo ele original. E aí entraria na parte de cabeçote. Esse cabeçote ele tem uma relação de CFM muito boa, já original. Eu não mudaria o cabeçote, eu faria uma revisão, porque é um motor usado. Então, folgas de guia, assentamento de válvula, verificar, fazer uma boa limpeza por causa de obstrução porque eu manteria os tucho hidráulico. Pode girar 7.800 com tucho hidráulico, não tem problema nenhum. Mais do que isso, tem perigo de desarmar. Eu já vi casos do AP 16 válvulas desarmar com um pouquinho mais de rotação, 8.200, 8.300 desarmar o tucho, mas também não é muito comum, depende do quão rápido vai girar o motor. Como é um carro pesado e tal, acredito que não vai ter esse problema. Eu manteria inclusive os tuchos originais e os comandos originais. Então não tem muita coisa que inventar, tá? Pelo alvo de potência, né? Não preciso tirar o suco, porque o motor aspirado já é muito saudável, por ser um motor multiválvula. Então eu não faria nada de muita invenção. É uma opinião, tá? De novo, a ótica, eu não sou o dono da razão, é só uma ideia do que eu acho, ok? Então, aí tem uma coisa muito interessante sobre o motor ainda, que é a escolha da taxa, certo? Como é um uso diário, eu acho muito interessante não se abusar, nem exagerado, muita taxa, nem pouca taxa. Entre 10 e 12 de taxa é um número que é legal. Quando eu montei o meu carro, era um carro para track day, e eu fiz ele com o objetivo de track day, e eu diminuí a taxa do motor. O motor tinha 10,5 original de fábrica, na verdade a configuração que eu montei de pistão e volume da câmara de combustão me produzia uma taxa de 10,3 ou 10,4. Eu acabei baixando essa taxa porque era por um uso muito severo e tal, que eu acho que não vai ser o caso dele. Então, eu acho que para um carro de uso diário, se tu quer buscar melhorar um pouquinho a questão da economia, dirigibilidade, o carro não fica tão agressivo, assim. Porque ele fica meio tudo ou nada quando tem pouca taxa, né? Então tu tem um vale naquele meio termo, e aí impressiona ter aquele spool, né, agressivo da turbina, mas por outro lado, eu acho que não é a proposta ideal para um carro de rua do dia a dia, certo? Então eu faria até porque é uma das maneiras de deixar a fase aspirando um pouco mais saudável, e não ter tanto prejuízo aí em termos de dirigibilidade e consumo, que eu acho que isso é uma coisa importante. A única adaptação que teria que ser feita nesse motor, para uso depois da injeção programável, é que a roda fônica desse motor não é compatível com as eletrônicas que a gente tem. Então, o que teria que usar? Tem duas formas, dois tipos de adaptação da roda fônica, tá? Eu poderia adaptar uma roda fônica 60-2 na parte frontal do motor, mas eu tenho que tomar muito cuidado porque ele tem uma damper, e se eu colocar na parte frontal ele vai vibrar, então não aconselho, tem que ser na parte traseira da damper. Muitos nesses carros originais usinam a própria damper e funciona muito bem, tá? O pessoal faz isso, e alguns fazem isso, e funciona bem, não vi dar problema. Mas existe a possibilidade, até quem faz bastante isso é o pessoal da Motorforte, eles usam um sensor original do Gol, que é aquele no retentor, né, no volante, atrás do volante do motor. Daí não envolve nenhum tipo de adaptação, não envolve afastar polia ou coisa parecida. Então, eu acho que tem que ser o menos agressivo possível para o projeto, eu acabo achando muito legal. Uma coisa que não seja tão incisiva ou tão agressiva assim, para o motor. Então, adaptar uma roda fônica 60-2 é uma das necessidades de ser modificado. Fora isso, aí quando eu entrar na parte de turbo, a gente vai falar um pouquinho sobre pressurização e intercooler. Fala, Perfeito. Marcão. Ele queria colocar tudo nacional,
A ideia dele está aqui embaixo, que a primeira ideia é tentar usar 100% produtos nacionais. E essa parte que você falou do cabeçote, de não mexer no cabeçote também, tentar fazer essa parte do sensor de rotação no volante para não fazer muita adaptação, quando ficar Frankenstein, porque é um carro que vai andar todo dia, vai ser muito bom, vai ser muito mais confiável para usar. Tem uma vantagem de usar o sistema atrás do volante. Primeiro que é um sistema de efeito Hall muito robusto e feito pela montadora. Mas tem uma desvantagem, ele fica entre o volante e o motor. Eu preciso tirar o câmbio. O câmbio pesa 83 quilos esse carro. Então, assim, não é um câmbio de motor AP lá, uma 013 que tu vai ali, tira medo de parafuso e tá com o câmbio na mão. Tem que Então, soltar o cardan, eu tenho que ter um... Oi? tem que soltar o cardan, é um pouco mais complicado. Não, e não é só isso, é um câmbio gigante, né? Um câmbio pesado, robusto. Então, eu tenho o ônus e o bônus de fazer. E na frente eu tenho acesso a sensor de rotação, aí queimou o sensor, estragou, quero alterar gap, vai ali, resolve na hora. Então tem que pesar direitinho e ver com pessoas que já têm experiência qual seria a melhor maneira, né, Marcelo, de o que seria mais confortável para ti, mas quem vai dizer isso provavelmente é o teu preparador, eu estou te trazendo opções. Aí a gente vai falar sobre turbo, né, que é a parte que todo mundo quer escutar, né, a turbina. Eu comentei sobre a 61, 64 na última live, mas eu fiz uma pesquisa aí com o material da... Eu fui nessa linha aí do o Marcelo pediu aí de coisas mais nacionais, né? Então eu optei pelo. Eu tenho um apreço, eu conheço a fábrica da Master e tenho um apreço muito grande pela Master Power. Inclusive nos meus dois carros eu uso Master. Tá? Então, não só porque eu gosto do produto, porque eu tenho conhecendo a fábrica, a gente vê assim, tipo, ter um negócio nacional daquele nível, com aquele nível de qualidade, é simplesmente impressionante. Acho que tu conhece a fábrica também, né, Marco? Conheço, fui lá em 2010, acho. Não faz tempo, faz antes. É fantástica a fábrica, assim. Então eu tive lá, fiz curso, tenho uma amizade muito grande com o pessoal. Então eu optei por trazer informações, mas eu acho que existem a turbina, uma Borg é excelente, uma turbina Garrett é excelente. Hoje nós temos níveis, produtos no mercado que conseguem nos entregar aí uma coisa muito boa pelo um custo relativamente adequado, né? Então a escolha do turbo, eu comecei com uma pergunta: qual a vazão do compressor e a pressão-alvo para atingir essa potência? Isso tem que fazer um cálculo. Esse cálculo não é uma coisa da NASA, tá, pessoal? Não é um cálculo mirabolante. Eu gosto muito de buscar informação direto com o fabricante, tá? Existem outros métodos de calcular a vazão do compressor, mas eu uso exatamente o método que a Garrett mostra no manual dela. Se vocês pegarem um manual da Garrett, tá? Um manual de turbinas da Garrett, na parte inicial do manual, ele informa como é que a gente calcula o chamado WA, que é a vazão que o compressor pode produzir. E aí ele tem dados bem simples. Qual o HP do motor, que a gente já sabe que é 500 cavalos, né? Qual o AF que a gente vai utilizar? Eu estabeleci um AF de proteção, tá? Poderia trabalhar um pouquinho mais pobre, eu estabeleci um AF de proteção no álcool de 0,78, ok? E existe o consumo específico do motor, o motor turbo, com essas características com carro de rua, é o BSFC, tá? BFSC. Tá? E esse consumo específico do motor, no álcool é 1. Aí se for E85 é um número, se for metanol é outro. Como o nosso objetivo é o E100, eu coloquei ele como 1. E aí eu fiz um cálculo e achei uma vazão no compressor de 57,8, arredondando 58 libras. Esses 58 libras por minuto é o que o meu motor vai consumir para produzir 500 cavalos. Com esse combustível, tá? E com, com essas características do motor. Quais são as características do motor que eu tive que entrar? Primeiro, o RPM, que o motor que eu acho que ele vai atingir. Eu botei 8.000, porque eu acho que o motor tem capacidade de chegar aí. Não que ele vai ter essa potência, 8.000, mas o RPM que ele vai atingir. A eficiência volumétrica desse motor, como ele é um multiválvulo, eu acredito que tem em torno de 0,90. Então, que é 0,9, ou seja, cada 1 litro deslocado do motor ele admite 0,9. E aí, quando eu entrei com esses dados, eu pensei num intercooler bom. Depois nós vamos falar sobre a questão do intercooler, porque eu calculei um intercooler bom e sem intercooler. Tá? Ou um intercooler ruim, digamos assim. Um intercooler bom, ele deixaria a temperatura do ar em uma condição em torno de
40 graus. Seria excelente, 40, 60 graus, tá? E aí, com esses dados, ele me produziu uma outra informação, que é um map necessário para gerar, ou a pressão no coletor de admissão para gerar essa potência, que deu 1,94 bar. Tá? Então eu já sei que para produzir 500 cavalos, eu vou ter que ter um compressor ou uma roda compressora que me produz uma vazão de 58 libras por minuto e a pressão de turbo vai ser 2 bar, pressão de turbo, tá? Depois nós vamos entender um pouquinho melhor quando eu for falar sobre a ilha de eficiência. Entendeu, Marcão? Tem isso que eu ia te perguntar. Antes de montar o carro, antes de comprar o carro, a gente está só no papel, a gente já sabe o turbo que vai usar e a pressão que vai usar para gerar a potência que a gente precisa, sem comprar nenhuma peça. Porque se a gente for pensar, esse motor, ele é aspirado, naturalmente aspirado, ele tira entre uns 170 cavalos, mais ou menos, tá? É o que vai gerar esse motor. 170, 180 cavalos. E não é muito longe, é pegar um motor AP 16 válvulas, dá 150, só que 150, ele é um motor com 4 cilindros, 2 litros. Quando a gente fala um motor 2.2, ele não vai conseguir gerar proporcionalmente a mesma, porque não tem o mesmo volume deslocado em cada cilindro, e eu tenho mais atrito, né? Porque eu tenho um cilindro a mais com a mesma... Então, na ponta do lápis deu 166, tá? 166 cavalos. Mas a gente sabe que vai brincando um pouquinho, porque o original tem um pouquinho, entre aspas, subutilizado. A gente sabe que consegue um pouquinho mais de HP nos 16 válvulas, também conseguiria nesse motor. Então não é o fim do mundo, se a gente for pensar que com o dobro, com 1 bar ele daria mais ou menos o dobro. Só que daí a gente tem algumas perdas, né? E aí essas perdas são calculadas por essa equação, onde a gente entra lá com o WA, entra com a temperatura de ar de entrada, a eficiência volumétrica, a rotação do motor, o volume deslocado desse motor, e ele calcula mais ou menos a pressão, tá? Essa equação, de novo, está dentro do material da Garrett, eu não inventei essa história. A única coisa que ela está lá toda no sistema inglês, eu converti do sistema inglês para o sistema métrico, tá? Então, para a gente poder enxergar em bar e não em PSI, tá bom? Bom, uma vez que a gente sabe qual é a pressão-alvo, se vocês até façam um exercício depois aí, pessoal, até não precisa estar na live agora, depois vocês vão dar uma olhadinha lá. Se vocês entrarem no Google e colocarem lá turbina Master Power 6164 ou 615, que é 615, melhor dito. Esses dois turbos, eles usam o mesmo compressor, é a mesma roda compressora. E aí existe a ilha de eficiência, então é um mapa da ilha de eficiência do compressor da 6164, o mapa da 6159, que é a turbina roletada, ou o mapa da 615, o compressor é o mesmo, tá? Todos são compressor de alumínio billet e todos têm a mesma ilha de eficiência, pelo menos segundo o manual da... Pode, claro. Peraí, vou mostrar aqui. Mostra aí, pessoal aí. Obrigado, Marcão, olha aí, ó. É isso aí. E aí o que eu fiz? Tá vendo aquele ponto, duas linhas vermelhas? Ali é o lugar, é o ponto de intersecção no mapa que vai acontecer quando o carro estiver com 2 bar de pressão e ele estiver lá com aquela vazão necessária para gerar aquela potência. Então ali é o ponto de 500 cavalos, dentro de uma ilha de eficiência de 72%. E o que significa isso, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a questão da vazão, que se vocês forem lá nessa ilha, nesse mapa de eficiência da roda compressora, a linha de baixo ela não é em libras por segundo, tá? Libras por minuto, desculpa. Ela é em quilos por segundo. Isso. E aí eu fiz a conversão, deu 0,44, tá bom? Se eu multiplicar por 0,0076, eu tenho esse valor, tá? Então é só pegar o valor em libras e multiplicar por 0,0076. E aí achei o 0,44 quilos por segundo. E aí vocês vão notar que no outro lado não está 2 bar, está 3. Por quê? Porque ali nós temos o que eles chamam de pressure ratio, que é a relação de pressão. É a relação de pressão entre a entrada da pressão atmosférica com a pressão do compressor. Então a gente teria que, de uma maneira simplificada, pode ver que o gráfico inicia com 1.
porque eles estabelecem que a pressão atmosférica seria 1. Tá? Então, de uma maneira simplificada, eu não vou entrar muito na parte tão técnica, mas eu vou entrar de um jeito bem simplificado, que é o que eu faço no treinamento. Aquele 1 ali, tá, pessoal, é a nossa referência zero. Então, dali para cima, até o 3, eu tenho 2 bar de pressão. E aí eu sei o local. Se ele tivesse muito adiantado, ele estaria numa região de surge. Se ele tivesse muito lá fora, ele estaria numa região de choque. Se ele tivesse muito para cima, ele estaria fora da eficiência dele. E o que significa aquela eficiência de 0,72? Desculpa, a eficiência de 72%. 72% quer dizer o seguinte, que quando ele for comprimir o ar, 72% da massa de ar que está entrando, ou da vazão de ar que está sendo deslocada para o motor, está sendo aproveitada e não está sendo transformada em calor. E aí, se a gente pegar do 100% que o meu motor admitiu na roda compressora, 72% ele transformou em vazão, certo? E os outros 28% ele transformou em calor. Quando a gente pega em regiões mais próximas, lá de baixo, que tem lá uma região que é de 56%, lá no cantinho lá do mapa, se vocês olharem, lá tem eficiência volumétrica, uma eficiência do compressor, da roda compressora, de 56%, ele está transformando os 56% em vazão e o restante, os outros 44% em calor, que é isso que eu não quero. Né? É aproveitar a roda compressora de um jeito inadequado. Então eu não estou trabalhando no limite dela. Para vocês terem uma ideia, essa roda compressora pode gerar até 700 cavalos. Caramba. Só que para gerar 700 cavalos, ela vai estar, na minha opinião, fora da região ideal de trabalho dela. Então, eu busquei uma roda compressora para aplicação desse caso, do S6 do Marcelo, que a turbina não tivesse numa região nem de surto, né, por ser muito grande, e nem uma região de choque, onde ela está ultrapassando os RPMs de trabalho dela. Ok? Perfeito. Então, ela está exatamente aqui, o 72, essa linha inteira aqui, nessa linha tracejada, até aqui embaixo. Exatamente. Exatamente. Tá bom? E olha que coisa interessante, tá? Se vocês observarem, ali em cima eu coloquei que o WA é 57,8, que dá aproximadamente 58, que dá 0,44 kg por segundo. Mas olha lá, ó, que a pressão de turbo seria 1,94 bar se a temperatura do ar fosse a 40 graus. Mas se a temperatura do ar, ou seja, se eu não tiver um intercooler, eu vou precisar de 2,7 bar de pressão de turbo para gerar os 500 cavalos com a temperatura mais alta, de 120 graus. Então, olha como é importante ter um aftercooler, ou um sistema de pós-resfriamento de ar, não só pela potência que ele pode gerar, mas pela saúde e segurança que a gente vai ter. E isso a gente vai falar somente quando a gente falar da parte de acerto, que é a parte final. Tá bom? Perfeito. Bom, vamos adiante. Espero ter sido claro. Com o gráfico aqui... Ficou fácil de entender, né? Ficou. Quais os turbos que eu achei da Master que tem as características com essa roda compressora e que não geraria um efeito lag, né, um lag muito exagerado? Eu achei, primeiro, se o Marcelo tiver condições de investimento, eu já testei, tá? Nós temos um Gold Track Day 20 válvulas turbo que usa uma turbina um pouquinho menor, que é uma 545 roletada. A gente diminuiu, a gente tinha uma R de carcaça menor e botamos uma R maior, e a pegada ela é um pouquinho mais rápida ainda. É lógico que vai gerar a mesma potência, porque é o mesmo compressor, potência não gera mais, mas o quão rápido é e o quanto eu não tenho de conta-pressão de escape, o que é legal, então eu posso usar uma R maior. Tá? Lá eu não uso muita pressão, então não é um problema de conta-pressão, mas foi um teste bem interessante que a gente fez com essa turbina nova aí, roletada da Master. Então, se ele tiver condições de adquirir uma turbina roletada, eu daria como opção a 6159 ball bearing, né, da Master, e uma R de carcaça quente 1.70. Por que pequeno, Christian? Por que 1.70? Porque a gente quer um carro rápido, e um carro 4x4 ele tem que ter uma pegada mais rápida. Se ele for muito lento, vai ficar um pouco ruim. Isso também tem detalhes no acerto também, que às vezes é o seguinte, eu mato um pouquinho e eu estrago um pouquinho a fase aspirada dele, mas eu melhoro a fase turbo e eu antecipo a fase turbo. Então são detalhezinhos aí
que seria interessante. O pessoal colocou aqui uma 494, né? O Marcelo mesmo. Eu acho uma turbina que ela é um pouco pequena. Porque se tu pegar essa turbina, ela tem um compressor relativamente pequeno e aí o que acontece, ela vai trabalhar muito enforcada na ilha de eficiência do compressor. Se ele tivesse uma 5458 já estaria melhor, tá? Mas como eu sei que tudo começa, o projeto, né, tá iniciando, e aí outra coisa que é interessante, às vezes a gente tem um carro um pouco mais linear, uma turbina rápida, mas que não entregue toda o spool dela rápido, né? Então, é muito de gosto. Poderia montar com a 54, a 545? Poderia. É um turbo legal e vai chegar no alvo de potência que ele quer, mas vai ficar um pouco no limite aí do compressor. Eu gosto de trabalhar um pouco mais folgado, tá bom? Esse é um turbo que poderia chegar até uns 600 cavalos muito bem, que eu acho que é onde o motor vai suporta com facilidade. Uma outra questão é que se ele não quisesse colocar uma turbina, quer usar uma turbina de Mancal, aí eu dei a opção da 615, que ela tem o mesmo compressor e o mesmo eixo, né? Ela tem 61 de compressor e tem 59 de eixo. Só que daí a turbina de Mancal é um pouquinho mais lenta, eu colocaria um AR de carcaça um pouquinho menor, 0.63. E aí eu tenho essa opção de usar o AR da carcaça as duas. Alguém está colocando aí uma HX40, é um turbo excelente. HX40, outro turbo que eu acho excelente da Borg é as... FR? Não, Puta, 27, agora me fugiu K27. sigla. K27. É K27. Tem a K27 Plus, né, que é 6164, tem uma K27 que é 61, acho que é 60, 61, uma coisa assim, ou 60, a K27. O cara vai ficando um pouco mais velho, o cara vai esquecendo, a memória rápida vai falhando. Então a K27 é um turbo legal, eu não estou dizendo assim, não estou trazendo uma marca, né? O que eu acho é que com um eixo 64 já fica um pouquinho mais lento, eu sei que eu tenho um carro 3 litros, com a caça ponto .84 e meu carro ele não tem um spool muito rápido, ele é mais lento, ele fica mais preguiçoso e eu acho que no motor menor, com 2.2 litros, seria mais preguiçoso ainda, então eu não faria com essa turbina. Outra coisa é que nesse caso vai ser obrigado a construir um coletor, ele vai ter que procurar alguma pessoa que construa o coletor dele. Uma coisa que eu e o Kaká a gente bate muito nessa tecla: busque uma pessoa que construa o coletor com a posição da válvula wastegate no lugar certo. Tá? Porque muita gente constrói errado e faz contrafluxo. Mas isso é uma coisa que é legal o Marcelo dar uma pesquisada e aprender sobre isso. A válvula wastegate original desse carro, ela é espetacular. Ela tem 44 milímetros, ela tem um curso excelente e ela não precisa ser substituída, ela precisa ser só revisada. Revisa o guia dela, vê se a membrana não está com problema, tenta buscar reparo para ela. Ela é fantástica, não precisa mudar a válvula wastegate nesse caso, eu não mudaria, ela é muito boa. Mas eu construiria um coletor que pode ser de aço carbono, de tubo. Eu não sei, eu não conheço nenhuma opção de ferro fundido que seja acessível no Brasil, como as BMW, mas eu acho que poderia construir um de tubo que ficaria muito bom e não precisa ser necessariamente de inox, tá? E uma outra questão importante, eu mudaria a pressurização, porque ela é um pouco restrita para o turbo pequeno que ele tem, e eu também faria um upgrade, ou teria duas opções, ou mudaria as tampas do intercooler original, ou faria um upgrade do intercooler com um pouquinho mais de vazão. Tá? Eu uso no meu carro, que é 3 litros, como eu já falei, eu uso uma turbina 6164, ele não é restritivo, eu uso pouca pressão, eu uso um intercooler original de Audi S2 no meu carro. E funciona bem. A temperatura do ar é boa, ela não ultrapassa 60 graus, funciona muito bem. Então, só que eu mudei as duas tampas. Meu irmão, ele construiu lá uma pressurização e as tampas, tanto de entrada e de saída, um dimensional um pouquinho diferente, com um pouquinho mais de volume para não ser restritivo. Então é isso que eu faria. Ou quem já vai mexer nisso, já vai gastar, guarda o original e vai lá e faz um upgrade, tá ok?
Perfeito. Ele falou da opção do coletor de RS2, e daí ele fica limitado no turbo original, com o pé original que é muito pequeno, eu não faria. Ele Tá? foi Não, particular. eu buscaria um coletor e usaria turbo mais barato, né? Essa coisa tipo a K27. Eu ainda acho que, como eu falei, K27 e HX40 eu acho um turbo grande. Usaria uma turbina um pouquinho menor, talvez um HX35. A HX35 está lá para turbina muito pequena. A HX40 talvez um pouco grande. Talvez uma K27 com uma dimensão menor. Mas aí tem que, de novo, eu estou dando a linha, né? Eu já estou dando a vazão que precisa. Agora ele vai brincar lá, já matei a charada para ele, já calculei, né? Então agora fica mais fácil. Quanto tempo a gente tem, Marcão? Como é que nós estamos aqui? Eu nem sei quanto é que eu tô fora. 8h36, temos 24 minutos. Então vamos responder a terceira pergunta. Vou tomar um pouco d'água. Tá? Injetores e bombas de combustível é a terceira pergunta. Isso eu acho que as pessoas erram bastante no projeto, tá? Por que erram bastante? Por mais que tenha informação na mão, se tu pegar, por exemplo, hoje, o site da Fueltech resolve o problema das duas coisas com muita facilidade. Eu ensino isso no treinamento no nível 1 já. E aí, se a gente colocar lá um motor, um alvo de 500 cavalos, colocar 5 injetores, colocar álcool na fase turbo, aliás, um motor turbo, e eu vou precisar de 84 libra-hora por injetor. Tá? Então, um injetor de 84 libra-hora, se a gente pegar o Siemens Deca de 80, ele na verdade ele tem 80, mas todos eles têm um coeficiente de segurança que dá 85. Tá? Então, poderia, mas daí eu posso usar um outro artifício, tá? Que eu ensino também no treinamento. Existe uma maneira de aumentar a vazão do injetor de uma maneira segura, mas eu tenho que saber qual é a pressão final. Nós já sabemos a pressão final. A pressão final é 2 bar de pressão de turbo sobre a pressão de combustível. Então, se eu pegar, ao invés de usar 3 bar de pressão de combustível inicial, eu usar 4, o final vai ser 6. O datasheet desse injetor diz que ele funciona muito bem até 7. Beleza, dá. Então, está resolvido. Então, dá, é exatamente isso. Então, posso usar 4 bar? Posso. E quem quiser, depois eu posso passar essa equação, mas se eu aumentar a vazão, aliás, se aumentar a pressão, eu aumento a vazão também. Então, se eu pegar lá o aumento da pressão de 1 bar, ele me dá mais ou menos uns 15% no aumento da vazão. Então, o meu injetor ele passa de 84 libra-hora para 92. E está resolvido. Então, ele atenderia, tipo, pô, Cristian, mas vai ficar muito no limite 500 cavalos, que realmente ficaria no limite. Então, eu posso aumentar um pouquinho a pressão inicial. Eu não quero trabalhar com a pressão inicial tão alta, posso trabalhar com todo o injetor, a base dele, a referência é com 3 bar, né, o teste de vazão deles. Então eu posso estar com 3,5. 3,5 eu vou aumentar lá em torno de 7,5% da vazão dele. Tá? Então esse é o primeiro aspecto. E aí eu fiz um cálculo para facilitar a vida do Marcelo, que é o seguinte, eu ensino isso também nos treinamentos, ele vai usar só 24 libras-hora para atender a fase aspirada, lá os 170 cavalos do motor. E essas 24 libra-hora com o injetor Deca, com 4 bares de pressão inicial, vai dar 26% do injetor. Então, se ele colocar lá na pressão atmosférica, 26% e interpolar os valores, já sai com um valor quase, tipo, muito próximo do correto. Isso mesmo. E aí, se eu pegar, no treinamento nível 3, eu mostro isso no meu carro, na BMW, e aí eu calculo como o percentual do injetor e eu acerto assim, tipo, a diferença é 10% que ele erra. Então é bem assertivo esse cálculo, é uma equação extremamente simples que eu também ensino no treinamento. E na fase turbo, os 84 libra-hora, se eu tivesse aumentando a pressão de combustível, a pressão final vai ficar com 6 bar, e aí ele usaria 91% do injetor. Mas vamos imaginar o seguinte, o Marcelo ele não quer usar esse injetor, e ele gostaria de usar um injetor com um pouco mais de coeficiente de segurança. Ele quer usar lá os ID 1050X, que é um injetor novo agora da ID, que é um Bosch, né? Desenvolvido também para trabalhar com combustível oxigenado. E esse injetor, ele teria 100 libras hora. Tá sobrando, né? E aí ele poderia trabalhar com a pressão de 5 bares sem problema algum. E aí, então, se eu, na fase aspirada, 24 libra-hora, seria 28% do injetor. E o que é esse 28%? Por isso que eu gosto tanto e eu acho tão didático trabalhar com Dutt Cycle.
é o dead cycle do injetor. Se eu for lá, é o dead cycle do injetor, é o quanto de percentual útil que eu estou usando no meu injetor. E eu posso transformar isso em tempo de gestão? Posso. É só saber qual é a janela do tempo de gestão que eu tenho nessa fase do motor, que eu também ensino nos treinamentos, tá? E na fase turbo eu iria usar 84% do injetor, tá sobrando o injetor também. E aí vem a outra informação que eu coloquei, que é a bomba de combustível. E esse carro ele vai consumir, tá? E aí como é que eu faço esse cálculo? Eu coloco lá 500 cavalos, no lugar de injetor eu coloco um injetor só, eu coloco uma vazão, deixa eu só silenciar aqui meu telefone aqui, meu WhatsApp aqui que tá a 1000 aqui, só um pouquinho. Isso faz no site da Fueltec mesmo. Você No faz site esses da cálculos Feltec lá. mesmo, claro. No site da Feltec mesmo. Eu vou no site da Feltec e coloco esses dados. Só que, diferente do injetor, que eu uso 100% do injetor, quando eu calculo bomba, eu uso uma perda de carga de 20%. Então, eu boto 80% lá. E aí eu calculo. Quando eu calculo, ele vai me dar em libra-hora mais abaixo, ele vai me dar em centímetro cúbico por minuto. Centímetro cúbico por minuto deu 5.500 centímetros cúbico por minuto. Centímetro cúbico por minuto, se eu dividir por 1.000, vai dar litros. Então, a vazão necessária para atender 500 cavalos no projeto do carro do Marcelo é 5,5 litros por minuto, com uma tensão de 13,5 volts, esse é o que a bomba vai ter que atender, e com uma pressão de 6 bar se ele utilizar o injetor Siemens Deca. Se ele utilizar o injetor da UID 1050X, ele vai ter só com 5 bar. Por que isso tem diferença? E aí vem um negócio bem interessante. Eu coloquei ali, na minha opinião, se eu fosse montar o meu carro hoje, na época eu não montei ele para rua. Se eu fosse montar ele hoje para rua, eu usaria uma bomba interna dentro do tanque para não ter aquela esquadrilha fazendo barulho na minha orelha. Né? Eu quero escutar o barulho do motor, não da bomba. Então eu colocaria a bomba dentro do tanque, uma bomba interna, né? Não tem, na minha opinião, hoje a melhor bomba que existe, vai ter que comprar importada, é a Valbro 450 para E85. Só que essa bomba, se ele for utilizar 6 bar, ela não atende. 5,5, Para né? 5,5 ela atende. Se vocês pegarem o gráfico dessa bomba, ela atende 330 litros por 330 litros por hora. Se eu dividir por 60, dá 5,5 litros. E aí o que aconteceu? Essa bomba ela produz na condição de 90 PSI, ela já cai para 300. 90 PSI daria mais ou menos um pouquinho mais que os 6 bar. Mas ela já cai a vazão e não atenderia. Para 5 bar e meio ela atenderia. 80 PSI ela atenderia perfeitamente. Dá 5 bar e meio. Então ela estaria muito no limite. Não esquecendo que a gente colocou um coeficiente de segurança de 20%. Muitas vezes ele não tem uma perda de carga de 20%, bombear do tanque até levar lá para a flauta e voltar. Né? Então eu estou estipulando uma perda exagerada, um filtro obstruído, um erro na minha tubulação. Normalmente a gente mede a bomba no carro, direto no retorno, e eu tenho mais vazão do que isso, certo? Mas, se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, ficaria muito em cima uma válvula só. Mas se ele quiser, por exemplo, usar uma bomba... Não, Cristian, eu quero uma opção de bomba nacional. Remete, coloca 2 da dinâmica. A dinâmica eu gosto da empresa que joga informação no seu produto, né? A dinâmica tem... Eu não gosto da nomenclatura, eu já falo isso há bastante tempo, sobre mas eles explicam que essa bomba ela consegue lá, com 6 bar e 13,5 volts, cada bomba daria 3 litros. Então 2 bombas eu tenho 6 litros. Então vai atender o meu projeto com 2 bombas externas. Então, às vezes é muito importante a gente ter esses dados para poder ser mais assertivo, senão eu vou pedir na mão, putz, faltou bico. Não era bico, faltou bomba, faltou bico. Então, assim,
A gente não está mais nessa etapa de amadorismo de ir para o dinamômetro e não saber se vai atender e é por tentativa e erro. Não, pessoal. Ou botar uma esquadrilha de 4 bombas para ter reserva. Não, desculpa, pessoal, mas isso é erro. É levar peso de graça, é gastar o dinheiro do cliente. Então, assim, vamos ser assertivos, vamos calcular. A matemática está aí para nos ajudar. E uma coisa muito importante é o regulador. Se eu for utilizar 2 bombas, a minha tubulação de combustível e o regulador tem que ser compatível. E também eu tenho que usar um regulador, na minha opinião, esférico 1 para 1. Para vocês terem uma ideia, no meu carro, eu usei o regulador original no tubo distribuidor e funciona bem. Regula a pressão numa boa, tem a pressão inicial que eu queria e eu não mudei. A flauta do meu carro é original. E o regulador de pressão de combustível é original. Porque ele é melhor do que eu tivesse posto um externo. Se eu precisasse um pouco mais, trabalhasse com um alvo de potência um pouco mais elevado, talvez eu não conseguiria, porque daí teria que aumentar a vazão da bomba e eu não conseguiria atender. Eu uso, como é um carro que era para track day e a gente não sabia os alvos de potência, até porque o piloto não ajudava muito, tinha que ajudar com o overboost na reta, aí tinha que, o piloto meio maneta aqui, ó, é complicado. Aí eu usava, e aquela coisa da paixão por arrancada, de vez em quando o cara quer dar um overboost na reta para brincar com outros carros diferentes, né? E aí eu usava um pouco mais de pressão e o carro chegou a andar com 1,4 kg, isso aí ele deve ter mais ou menos uns 650 de roda, mais ou menos. E aí ele estava tudo no limite, bomba, tudo. Eu uso 2 0,44 motor esporte mas não limitava meus injetores. Eu uso 6 injetores de 84 libra-hora, que daria mais ou menos 600 e poucos cavalos, mais ou menos. Tá? Com um pouquinho mais de pressão de combustível. Vamos adiante, pessoal? Vamos adiante. Vamos ver se a gente consegue deixar um tempo para as perguntas. Bom, falamos sobre bomba, então a gente definiu bomba, já definimos injetor. E o regulador de pressão de combustível, um detalhe muito importante, o regulador é obrigado a ser 1 para 1. Regulador HPI, ele funciona para carburador, não funciona para injeção. Eu não posso ter uma pressão diferencial exagerada, tá bom, pessoal? É isso que eu ia falar. Bom, agora... Quando você falou de trocar o regulador de pressão, que ia ser no nosso caso, nesse caso que a gente ia usar um pouco mais de pressão para conseguir essa aqui, né? Para conseguir usar as 2 bombas. Exatamente. E é que assim, ó, no meu caso, existem vários reguladores originais que tu troca só o regulador e ele já tem uma pré-carga maior. E aí eu usei um da linha BMW que já tem uma pré-carga maior e eu trabalho com a pressão de combustível um pouquinho mais alta. Mas se ele não tiver, ele pode usar qualquer um da linha Audi, que vai ter que tem a mesma entrada e saída, né? Mas se cara, tem tanto regulador barato hoje, na época eu não quis mudar em a tubulação de combustível, e tem tanto regulador bom, né, de várias marcas que são extremamente eficientes, que não é um empecilho usar um regulador externo e fazer uma flauta bacana. Eu acho que inclusive agrega em termos de visual. É que eu queria um apelo de visual um pouco mais original. Eu abro o cofre, minha turbina não aparece nada. A única coisa que não tem o filtro de ar original. O resto tudo é original. Se eu abrir o capô, o carro é todo original. Então é um apelo, sei lá, bobagem minha, mas foi por isso que foi uma das minhas escolhas. Tá bom? Bom, vamos lá. Qual a ignição a ser utilizada? Esse é um fator bem importante, o pessoal erra bastante, tá? Eu vejo que o pessoal tem usado muito bobina com módulo de ignição interno. Cuidado, pessoal. Cuidado por quê? Vamos pegar um exemplo, eu costumo falar isso nos treinamentos. Quanto tem de potência em Gol 1000? 70 cavalos? Por aí. Aí tu pega uma bobina de Gol G6, que é para 70 cavalos, e aí tu vai lá e pega essa bobina do Gol G6, que ela suporta lá, vamos pegar na pior das hipóteses, incríveis 40 cavalos por cilindro na gasolina, com mistura perfeita, e aí tu vai lá e bota mistura rica, aumenta a pressão de turbo, tem uma taxa dinâmica muito mais alta e quer que tenha ignição. Então, pessoal, cuidado, tá? Original dentro do original. Se eu tenho um tipo de customização, nós estamos falando de um carro que vai ter 100 cavalos por cilindro, aí vocês vão dizer, mas olha só, bota 500 cavalos, tem o Audi R8 D10,
Mas ele é V10, divide por 10 cilindros, 50 cavalos por cilindro. Na gasolina, injeção direta. Então é outro mundo. É outro mundo, é outro mundo. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que a nossa aplicação para o sistema de ignição é muito mais severa, porque a gente vai usar mistura mais rica, a gente quer usar a temperatura do ar mais baixa e a gente também tem uma condição de taxa dinâmica muito mais elevada. Consequentemente, eu vou precisar, quando eu estiver lá com 2 bar de pressão de turbo, eu preciso de potência. Na verdade, o termo potência está errado, mas é mais digerível para todos. Mas a gente fala de energia, né? Eu preciso de mais energia de ignição. Eu vou precisar de mais energia de ignição. E aí, um dos primeiros erros que o pessoal faz é na escolha do sistema de ignição. Então, Marcelo, quer um conselho? Se as tuas bobinas são boas, só bota uma Spark 6 e mantém as bobinas originais. Por quê? Porque o módulo externo ele é mais potente, o módulo externo dissipa melhor a temperatura e o módulo externo também tem uma capacidade de entrega de corrente mais elevada do que o módulo interno. Porque o que faz o processo de ignir a mistura lá dentro é a corrente elétrica, é o calor gerado pela corrente do arco. E muitas vezes o pessoal acha que é tensão, não é a corrente. Tá? Inclusive tem uns vídeos bem legais que eu falo sobre isso. Uma das coisas interessantes da gente, falando de custo-benefício, tá? Não tem melhor custo-benefício do que uma bobina do mercado boa com uma Spark individual por cilindro nesses casos, tá? Mas se você, por exemplo, tem um 4 cilindros e quer ter um custo-benefício excelente, o Sapinho durante muito tempo tinha mais de 1000 cavalos com uma bobina de GM, 3 pinos e uma Spark 2. E com gap de vela 0,4. Só isso. Só isso. Não precisa mais do que isso. Certo? Então, assim, uma das coisas que eu vou recomendar, eu usaria, se as bobinas deles são boas, mantenha as originais, Spark 6. Se as bobinas abandonarem, ou não tiverem boa, ou não tiverem uma boa qualidade, usa as bobinas do Maréia, que é uma bobina relativamente barata, certo? E ao usar a bobina nova, lógico, né, de uma marca boa, de preferência das marcas originais, existe uma bobina que é melhor que a do Maréia, mas eu não sei se dá no comprimento, porque eu nunca testei, tá? Talvez dê. Que é a bobina que vem no ponto T-Jet, que é a mesma que vem no Renegade, esses motores novos aí, 1.8. Então, 1.9 na verdade, não 1.8, né? Então, essa seria a combinação perfeita, assim, uma bobina nova, porque é bom ter isso. Isso é o tipo da coisa para não deixar o cara na mão. Bobina nova, modo de ignição novo, externo e sem problema, certo? Ele está usando de Agile lá. Oi? Ele está usando do GM Agile, adaptaram umas do GM Agile, que acho que parece que é do Cortes. A do Agile, ela é uma bobina, daí tem que ter os cabinhos de vela, só fica esteticamente um pouquinho, não fica tão bonito, mas ela é funcional, muito boa. A do Agile, ela é o mesmo partinâmio da Corvette, lá nos Estados Unidos, dos motores V8. Ela funciona muito bem, tá? Só que ela é uma bobina com módulo integrado. E ela funciona bem porque ela está com o módulo externo e porque essa é uma bobina que não é problemática. Mas mesmo assim, porque ela é de uma construção um pouquinho melhor. Mas toma cuidado, porque em projetos mais... que tem um pouco mais de potência, eu usaria a melhor combinação para Spark, T-Jet e a do T-Jet com uma Spark. Seria o melhor resultado. Tá? Outra coisa, vela. O pessoal erra muito com grau térmico de vela. Não usa vela muito fria para um carro de rua. Porque lembra que a gente fez aquele vídeo, né, Marcão, sobre vela de ignição? A vela de ignição ela tem uma curva, ela tem que chegar numa curva de temperatura para autolimpeza. E se a vela for um grau térmico muito baixo, ela nunca vai chegar na temperatura de autolimpeza. Então, eu recomendo usar um grau térmico 8, porque ela está no meio termo. Né? Para um carro de rua, uso dia a dia, ela vai ter uma durabilidade menor, que seria o que uma 7, mas não vai colocar em risco quando ele usar na condição extrema. Tá? Não usaria uma 9, muito menos uma 10, porque é uma vela muito fria e a durabilidade vai baixar muito e facilmente vai carbonizar. E gap de vela é carro turbo, 0,4 de gap. Não inventa com gap de vela. Não usa. Se fosse a gasolina, aspirado ou óxido nitroso, poderia usar um pouquinho mais de gap de vela, ou se fosse só um carro aspirado. Mas é um carro turbo, usa 0,4, não vai te incomodar. 0,45, para a gente ficar no meio termo de 0,4 e 0,5. Esse é o gap de vela que tem que usar. E eu gosto da vela Iridium. Eu tenho um certo apreço pelas velas Iridium, porque ela tem uma durabilidade maior em relação ao material do eletrodo.
Tem que ser vela resistiva nessa aplicação, não pode ser vela direta. A V-Power é direta, pessoal, não é recomendada. A V-Power é recomendada para utilizar com o sistema de ignição FT Spark. Essa sim é ideal, e num outro vídeo, num outro momento, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, senão a gente vai estender demais e vai perder o foco. Perfeito. Tá bom, Marcão? Perfeito. Falta só agora a eletrônica e temos 5 minutos, mas a gente sai e volta porque tem 160 pessoas, 170 pessoas na live. Perfeito, mas a eletrônica está relativamente rápida, tá? Mas não sei acho que não vai dar uns 5 minutos. Tá. Eu falei na live passada sobre custo-benefício, tá? Aí eu coloquei as entradas e saídas, o Marcão tá me ajudando, obrigado, Marcão. Eu coloquei assim, ó, se eu colocasse uma 450 que tem um custo muito bom, um custo-benefício excelente, que é o custo mais baixo da nossa linha Power FT, eu coloquei uma 450, uma Nano, uma Spark 5, que a gente já falou, e um ETM1 para ler a temperatura do EGT, a temperatura média de todos os cilindros, porque é um carro turbo, isso eu acho muito legal, a gente pode falar isso depois na hora do acerto, tá? Eu usaria o modo de injeção multipoint, tá? Então, porque não teria a opção de utilizar modo sequencial. Se for indispensável para o projeto, que eu não vejo um grande problema ser multipoint, mas se for indispensável para o projeto Marcelo ser sequencial, ele tem que optar por um outro produto que tem um custo-benefício o custo não é tão baixo, mas o benefício é muito grande, que daí abre um leque muito grande de outras opções, que seria a FT450, daí teria uma Nano, a 550, Nano, Spark 5 e ETM1, tá? Os dois produtos oferecem o mesmo recurso, Marcão. Uhum. Malha fechada, detecção de marcha na tela. De marcha na tela. Isso. Two-step por velocidade, o que é bem legal. Então ele não precisa ter um botão de two-step, não vai precisar usar uma entrada. Boost por marcha, ele pode, porque ele já vai ter a velocidade de roda. Tem um negócio que é fantástico para brincar, roll start, tu aperta no botão, ele fica como se fosse um two-step andando, solta o dedo no botão e tu tá de pé no fundo. Dá-lhe um empurrão na paleta no 4x4, ele vai pegar muita gente, o cara olha aquele banheirão, né? Ah, não, isso aí é um carro gigante, isso aí não tem como. Retoma que é um absurdo um 4x4 com um roll start, porque ele pode arrancar andando com 1,5 kg de pressão. Trocas de mapas com diferentes configurações, ele pode ter lá na tela e botar o mapa estacionamento, o mapa manobrista, ele tem um mapa com uma curva de pressão um pouco mais agressiva e uma coisa mais protegida, um mapa para a estrada, um mapa com uma curva de pressão um pouco mais tranquila para o uso diário, que ele tem uma curva de overboost que ele quer impressionar e ele fica com mais ponto na fase aspirada, e aí ele fica com um pouco mais de inércia para a entrega do boost spool. E aí tem outras opções que eu acho legal, mas daí essa opção só seria disponível se eu abrisse mão de um sensor na 450, que seria o Flex Fuel, que eu acho bem legal se ele quisesse usar, por exemplo, uma mistura de gasolina ou o que quisesse. Eu acho essa recurso eu acho ele fantástico. E por último, o sistema de aquisição de dados, que é simplesmente 256 canais à nossa disposição, é bom demais, né? Então, assim, hoje eu não vivo mais sem dados. Então, ter todas essas informações aí com um custo de uma 450 eu acho excelente. São só escolhas. Perfeito. Essa seria a minha opinião. Matamos o Olha projeto aí, eu de hoje. fechei em 3 minutos. Exatamente, foi bem. Deixa eu colocar aqui de volta. Então, acho que é isso, né, Marcão? Acho que a gente conseguiu... Também não quero prender demais o pessoal. Eu acho que a gente conseguiu atingir um objetivo. Acho que foi bem planejadinho e deu tudo certo. Foi sensacional. O problema é que muita gente fez um monte de perguntas durante a live. Assim, cada assunto que você ia comentando, a galera ia comentando sobre, mas você foi explicando, querendo ou não, você foi explicando o que a galera queria saber. Ó, seu irmão mandou um abraço. Legal. O que a gente pode fazer é tentar fazer um planejamento para selecionar as perguntas mais relevantes que não foram respondidas durante a live e traz ela para mim, Marcão, e vamos tentar começar na próxima live respondendo essas perguntas para não ficar... E aí vamos trazer esse pessoal aí para assistir bem no início aí, para a gente tentar responder a pergunta, e a gente vai dar o nome das pessoas que fizeram a pergunta e vamos dar a resposta de cada uma delas. Vamos abrir aí uns 20 minutos para a gente fazer isso. O que tu acha? Então tá bom. Perfeito, tá marcado. Vou pegar o nome de todo mundo, anotar e
Segunda-feira, então, o próximo capítulo? Segunda-feira. Aí o próximo capítulo que a gente vai falar, hoje a gente falou de adicionador de potência, eletrônica, nós falamos de escolha o próximo a gente vai falar sobre instalação, tá? Eu 10 também vou segundos. entrar na parte de... Hã? 10 segundos. Tá bom. Então, até semana que vem. Mais fácil assim. A live, para quem perdeu o começo, vai estar lá no YouTube da Academia Motor ou no IGTV da FT Education.